Você sabe por que tantas seitas proliferam hoje, uma se dividindo da outra, dia após dia? Será que é porque a Bíblia é tão difícil, tão complexa, que ninguém chega a uma conclusão comum e se pode seguir um só caminho? Claro que não. É porque existe um maligno, Satanás, que dá suas revelações extra-bíblicas aos homens, revelações que eles devem interpretar, é claro, segundo a palavra de Deus. Sonhos, imaginações, visões, profecias, essa é a razão de tantas seitas em nossos dias. Que cada um pode ter a sua própria opinião e interpretação da Bíblia. Então, haverão tantos grupos quanto opiniões há, quantas revelações há, quantos sonhos e profecias há. Não, queridos irmãos, Satanás, ele tem tirado a verdade da igreja, de modo que a Bíblia não é mais crida como autoridade. Como ele faz isso? Dizendo que a gente tem que revisar a Bíblia. A Bíblia é cheia de erros, cheia de problemas. A Bíblia está presa a um contexto cultural patriarcal. Isso tem que ser revisado. Isso não é a autoridade de Deus, a palavra autoritativa do Senhor. É assim que ele faz. Ele esvazia a Bíblia, não é? Ele começa a mudar as coisas e traz visões e sonhos e revelações humanas contrárias à palavra de Deus, superiores à palavra de Deus, ou impede igualdade com a palavra de Deus, ou que não contradiz, todo tipo de desculpa, não é verdade? Mas, meus irmãos, pense sobre estas coisas. Se há novas visões e revelações e profecias, estas coisas deveriam ser registradas e adicionadas à Bíblia para o mundo inteiro, não é? E nunca haveria fim a esta Bíblia. A palavra de Deus foi entregue de uma vez por todas, completa, à igreja. Essa é uma das razões porque há tantas seitas e problemas em igrejas. A Bíblia tem sido esvaziada, buscas por outras fontes de revelações, e Satanás tem removido a autoridade da palavra de Deus de igrejas em toda parte. Nós vivemos em dias precários nesse sentido. Ninguém mais se pergunta o que está sendo pregado do púlpito, se é verdade, de acordo com a Bíblia. Há uma complacência carnal terrível, e você vê isso na internet como nunca antes. Ninguém se pergunta mais, por que será que a maioria das denominações históricas do Brasil entraram em colapso, como a denominação presbiteriana, a denominação batista, congregacional e metodista estão se tornando liberais, algumas já fundaram, abandonaram seus padrões. Por quê? Porque muitas novas ideias que fazem sentido, mas não são bíblicas, que são sinceras, mas não são de acordo com a verdade, foram abraçadas pelo povo de Deus. E o mundanismo foi trazido para a adoração, e novas ideias, centenas de novas ideias foram trazidas, e ninguém parou e questionou e levantou a mão. Mas espera aí, isso não está na palavra de Deus. E ninguém protestou, e ninguém ficou de queixo caído e disse, o que é isso? Eu nunca vi isso em 10 anos, em 30 anos de vida cristã. E as pessoas deixaram estas coisas entrar na igreja. E o resultado é isso, o mundanismo que nós vemos hoje, a bagunça, a desordem, em denominações que proclamavam a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás tem tirado a autoridade da palavra de Deus. E a sociologia, a antropologia, a filosofia, sonhos e visões e revelações se tornaram a autoridade. E as declarações bonitas de alguns homens por aí, não é? Que dizem que a Bíblia precisa ser revisada, atualizada. E as pessoas, é verdade, faz sentido. Quão infantil é a nossa geração. Por quê? Porque não estudam, não leem a palavra de Deus. Meus irmãos, se estas coisas não estão de acordo com a palavra de Deus, é porque não há luz neles, não há verdade neles. Eles operam segundo Satanás, por mais bacanas, joviais, por mais que possam interagir e sejam articulados. Não espere que falsos profetas venham vestidos com chifre e um arpão e uma cauda, eles estão em toda parte. Há necessidade de lutar pela verdade, defender a palavra de Deus. Bem, meu tempo já se esgotou há muito tempo. Conhecer as doutrinas da fé, será que nós conhecemos? Ou somos levados por novas ideias na internet? Saber como discernir o erro da verdade, conhecer a fé cristã, como nós podemos amá-la e defendê-la, se nós não conhecemos. Você já percebeu certas coisas? Seja uma pessoa inteligente. Na internet hoje, as discussões, os painéis, as gravações, os vídeos, são sobre questões tão esparcas às vezes, não é? Separadas umas das outras. Você vê essas frentes de combate?
Você vê esses grandes líderes por aí de barba branca, lidando com evangelismo, ensinando como fazer, como defender a verdade. Não, questões esparcas, o crente pode beber ou não, pode fazer tatuagem ou não, é certo isso ou aquilo, no casamento, no relacionamento. Onde estão as frentes de combate? Defendida pelos grandes homens de Deus do passado. E por grandes homens de Deus, eu quero dizer, aqueles homens que se tornaram grandes na estima do povo de Deus, porque militaram a fé por muitos anos, não tinha internet. Não os grandes pigmeus de nossos dias, que se tornam grandes pela mídia de se promover no seu blog, na sua página, e não batalharam pela fé. Onde estão os grandes temas para os congressos? Os vídeos ensinando o povo de Deus como abordar, como evangelizar, como lutar. Queridos irmãos, há muitos hereges em nossos dias, é necessário identificar. Você percebeu o que diz o recente líder aqui de São Paulo, Ed Renekiewicz, sobre esvaziar a palavra de Deus daquela maneira? Você percebeu que ali é uma outra religião? Você não segue Caio Fábio, segue? Você não ouviria de alguém que xinga em cada 10 palavras, coisas baixas de baixo escalão? Você consegue discernir o que é santo, o que é correto, o que é bíblico? Encarar o erro e rejeitar o erro, defender a verdade, não dar ibope, desligar estas coisas. Onde estão os grandes temas, as frentes de combate? Você imagina que a Igreja Universal, ou a Igreja Mundial, ou a Igreja Internacional da Graça irá pregar algum dia, se alguém encontrar uma mensagem sobre um texto como esse, me envie, sobre temas como textos como os que dizem: estejai contente com o que tendes, está na Bíblia, não está? Tendo que comer ou que beber, estáis contentes. Se você encontrar um sermão nesse grupo da Teologia da Prosperidade sobre esse tema, me traga. Você não encontrará, porque isso vai contra a artimanha, o objetivo. Você não encontrará Caio Fábio pregando sobre santificação de verdade, se diluindo isto. Queridos irmãos, é tempo de identificar estas coisas e rejeitar. Jovens que se promovem como teólogos, mas nunca foram provados nem testados em igrejas locais. Oh, meus irmãos, Satanás tem vencido em tantas igrejas, em tantas vidas, insuflado a mente do povo de Deus, mirrado o coração, ou enchido o povo de Deus de sentimentalismo sem discernimento bíblico. Onde nós chegamos, nós vemos as trincheiras e os baluartes de Satanás em todo lugar. Há um grupo mirrado de crentes portando rifle na mão e combatendo nas frentes de combate, alcançar almas, a santificação da vida, rejeitar o mundanismo. Não interessa se eles lhe classifiquem, se eles lhe nomeiem como puritano, como quadrado, como pietista. Chame a Bíblia, ler a Bíblia de piedadezinha ou desse tipo de coisa. Levante-se pela fé. Ame os caminhos antigos da palavra de Deus e da verdade. É um combate por nossa vida, é um combate pela vida da alma, é um combate pelo evangelho, pela verdade, por defender a igreja onde nós estamos, em um resort espiritual, ou combatendo pela verdade.